Ah, achei, tá. Oi. Mas você já se... Já começou. Muito bem. Então, bom dia a todos. Estamos aqui para mais um evento do Palavra Aberta. Nosso último evento foi já faz um tempo, em novembro do ano passado. E dessa vez o que nos reúne é uma palavra, Levantes. E acho que temos precisado muito poder exercitar, além de abrir essa palavra, né? Estamos vindo de uma sequência de acontecimentos que inspiram muitos levantes. Posso citar os dois últimos que acho que marcaram a todos nós. A necropolítica a olhos nus, né? Com o Genivaldo de Jesus. E também agora a gente tem essa situação do desaparecimento do indigenista Bruno e do Dom Phillips. Isso para citar as últimas coisas que aconteceram nesse país e que merecem muitos levantes. Então, acho que nós temos bastante para dizer hoje. Particularmente, vou ficar nessa função mais da coordenação, né? Auxiliando os colegas Edson Souza, Robson Pereira e Manuela Sampaio para conduzir conosco a discussão. Mas também, hoje é importante lembrar uma perda que nós aqui da Associação Psicanalítica tivemos essa semana, de uma colega muito querida, Patrícia Balestrin, e aí, em função disso, eu já chamo o Edson para colocar algumas palavras. Bom dia. Bom dia, Priscila, a todos, colegas, todas aqui. Bom que a gente pode estar juntos, né? Porque um levante, ele pode iniciar sozinho, né? Nós vamos falar disso depois, mas ele não se faz sozinho, né? A gente, enfim, só consegue atravessar esses desertos juntos. Bom, a Patrícia teve muito presente, né, em vários momentos na vida de muitos de nós, né, fazia parte da POA, eu lembro da POA durante muitos anos, e faleceu, né, agora há 3 dias atrás. Acho que muitos de vocês aqui conheceram a Patrícia, mas quem não conheceu vai poder conhecer, se quiserem, né, com todos os registros e os trabalhos que ela pôde deixar, né? E entre eles, essas 2 pesquisas, né, mais densas, uma eu acompanhei como orientador de mestrado, uns 20 anos atrás, mais ou menos, em 2001. Ela se formou na psicologia da URGS, né, e logo depois fez um mestrado comigo, né? Na época eu fazia parte do programa de psicologia social. Fez um belíssimo trabalho, né? Vocês sabem, todas as pesquisas na universidade pública estão disponíveis, né? É só acessar a internet, na URGS, no Lume, e ela fez um mestrado intitulado Entrevistas, nós cegos no social. Tá? Então, super indico, um trabalho muito bonito, né, sobre a questão da cegueira, mas, enfim, de todas as cegueiras também que se associam, né, ao trabalho que ela fazia na FADERS. Né? E muito recentemente, em 2018, ela finalizou um doutorado, né, com a nossa colega Simone Mosken, que orientou. E olha só o título do doutorado dela: Vamos continuar sonhando. Um corpo, um enigma, a tetraplegia no laço social. Tá? Então, fica assim esse registro. E para finalizar, eu estava revisitando, né, aqui o meu WhatsApp, e então, como uma homenagem, eu vou compartilhar a última mensagem que ela me mandou, né, reagindo a um texto que ela tinha lido no Jornal da URGS, que eu publiquei
sobre luto e memória e coronavírus, né, na pandemia. Uma mensagem muito singela, mas muito significativa, tá? E eu compartilho assim como homenagem nessas palavras abertas, né, que ficam. Ela escreveu o seguinte: Edson, que importante nos lembrares da frase de Antígona neste momento, sobre o compartilhamento do amor e de nosso dever de memória com as pessoas que estamos perdendo com a pandemia. Obrigado, um abraço. Então é isso, né? Fica aqui o registro. E então vamos lá, né, para o nosso Levantes, e eu passo então inicialmente a palavra para Manuela, né, que vai iniciar aí o nosso Levante. Bom dia a todos, obrigada pela presença, muito bom ver vocês aqui de novo, desde novembro, né, que a gente não se reunia. Então, prestada essa homenagem à Patrícia, vamos iniciar aqui com o que nós pensamos de trazer para vocês como uma provocação, na verdade, para que todos compartilhem conosco, né, o que essa palavra suscita para vocês também. A ideia é sempre provocar algo em quem escuta, para que nos dê algum retorno, né? É uma construção conjunta. A gente sempre imagina, né, para quem nós estamos endereçando, né, o que faria as pessoas falarem. Então, por favor, se sintam todos convidados a participarem. Eu vou, como sempre, ler um texto e mostrar algumas imagens. Eu tive um problema no meu arquivo, então, infelizmente, as imagens, elas estarão sem a legenda, mas eu vou falando daí, de quem são, para dar os devidos créditos, né? Só um pouquinho. Então... Espera aí. Tinha entrado. Apareceu aí? Tá Sim. aparecendo? Tá, beleza. Sim. Então, essa imagem de abertura é do nosso artista aqui, gaúcho, indígena, Xadalu. Todos devem conhecer ele aqui na cidade pelas suas obras. E essa obra aqui que vai ilustrar alguns dos próximos slides. É uma obra que foi feita no Muro da Mauá, aqui em Porto Alegre. Eu só esqueci do ano, porque agora eu perdi as referências, mas depois eu vou tentar passar para vocês aqui pelo chat, tá? Então, vamos ao nosso levante dessa manhã. Então, hoje, pessoal, eu gostaria de puxar um fio que nos conduz do sono ao levante. Mas antes, eu preciso comentar um pouco com vocês sobre as conversas preliminares deste encontro, quando discutíamos a respeito de quais seriam as palavras que procuraríamos abrir hoje. São tantos os horrores aos quais estamos submetidos, os signos que vão se erigindo no lugar da verdade, que as sensações de devastação, de repetição, de soterramento, entorpecimento, vertigem, a partir dos cenários de guerras, refugiados, desaparecimentos, onde estão Dom e Bruno, assassinatos, extermínios, genocídios, medo, paralisia. Essas palavras e cenários, eles quase tomam conta da cena. E nós prestamos atenção nesse quase. A cada encontro preparatório, nós nos indagamos como, então, né, como, afinal, faremos para continuarmos a tarefa interminável, necessária, impossível de abrir as palavras. Adentramos o desolamento dessas bolhas de gases letais em ação no mundo e procuramos as facas, os bisturis, as palavras canivete, capazes de abrirem frestas para que
a fraca força messiânica possa entrar como que por uma porta entreaberta, parafraseando aqui a tese de Walter Benjamin. É daí que, ao menos para mim, vem a palavra levantes. Ela se ergue. Diante dos corpos prostrados ao chão, nós nos levantamos. Por eles, por nós, por cada vida que nasce, pelo planeta. Eu gostaria de me inspirar um pouco mais no pensamento de Walter Benjamin. O autor berlinense repetiu reiteradamente que tinha um objetivo com a sua construção teórica: levar a cabo a tarefa de despertar de seu sono profundo a filosofia. Este desígnio estava presente nos objetivos de Benjamin desde a época em que ele estava aplicando sua tese de habilitação sobre a origem do drama trágico alemão para concorrer, então, a um posto de professor na Universidade de Frankfurt. Em uma carta a Scholem, Benjamin mencionou que escreveu, inclusive, um prefácio de 10 linhas à tese de habilitação com o intuito de, deliberadamente, fazer um comentário crítico à Universidade de Frankfurt. Benjamin se colocou na posição daquele que, desperto, está prestes a agir como, também, um despertador da filosofia, que, como já mencionei, em seu olhar, estaria entregue a um sono inebriante. Assim, o material onírico e magético, inerente e restante deste sono inebriado, em que se encontra a filosofia e a sociedade, seria o conteúdo precioso a ser recolhido em um instante muito específico, um instante do despertar. Então, o seu projeto das passagens, aquele enorme volume publicado pós-morte, que ele deixou como uma espécie de legado para que os seus leitores mesmos pudessem organizar a ordem dessa publicação, teve, enquanto era um projeto, um título provisório que era o seguinte: Uma cena de conto de fadas dialética. Então, nesse momento do projeto, o Passagenwerk, que é como ele passou a chamar depois, ele se tornava um recontar marxiano da história da Bela Adormecida, a qual se preocupava com o despertar do sonho coletivo, do sono, deste sonho coletivo, da fantasmagoria mercadológica. Por isso, então, nas passagens, Benjamin ele apostou no despertar como um momento dialético ao extremo, tomando este momento crepuscular, onde se interpenetram sono e vigília, como uma reviravolta dialética, e não como síntese. Isso é importante para o pensamento dialético, né? Então, assim, o despertar, ele torna-se, na filosofia dele, um espaço-tempo que se abre para a interpretação histórica tanto do estado onírico e de sono a que a sociedade estava entregue, e a própria filosofia, quanto para uma interpretação das imagens que este estado produziu como mônadas, como imagens dialéticas que carregam fragmentos da verdade. Contudo, é importante lembrarmos que, desde já, e com Benjamin, que os primeiros estímulos do despertar, eles aprofundam o sono. Então, assim, nessas conversas preparatórias, a colega Priscila, em um desses momentos, mencionava a advertência de Lacan sobre os despertares suspeitos. Se referiria à religião e à ciência, por exemplo. Nesta linha, podemos pensar, então, nessa linha dos despertares suspeitos, podemos pensar na utilização dessa palavra despertar justamente como um mandamento de adormecimento, de continuidade de um sono entorpecente. Ela foi usada, esta palavra, inclusive, na propaganda nazista, a partir de dizeres como a Alemanha desperta, a Alemanha despertou. Em 2013, durante as manifestações no Brasil, também foi utilizada a expressão o gigante acordou, o gigante despertou. Então, não é à toa que os significados das palavras são interceptados, trocados, torcidos e ardilosamente utilizados pelos discursos totalitários.
o signo passa a imperar, colando o significado uno ao que é múltiplo, a polissemia. Portanto, o saber sobre o estado, o pretenso saber, né, entre aspas aqui, sobre o estado de adormecimento em que se encontra uma sociedade é utilizado a favor da manutenção e do congelamento do status quo pelo discurso totalitário. É interessante pensar que Erwachen e Aufwachen, em alemão, são palavras muito próximas, inclusive na grafia. Elas carregam em si o verbo wachen, que significa acordar, vigiar, cuidar. Mas a primeira, a qual Benjamin utilizou, né, Erwachen, quer dizer despertar. E a segunda, Aufwachen, quer dizer acordar e até mesmo, como sinônimo, levantar. O emprego das duas palavras também se dá em contextos muito semelhantes ao uso em português, né? Ambas podem ser utilizadas para dizer que alguém saiu do estado de sono e passou para a vigília. Vejam, um momento de passagem, um limiar, um entre um estado e outro. Então, as palavras, né, na filosofia benjaminiana têm essa importância assim, de carregar uma duplicidade, uma polissemia. E há, então, uma sutileza aqui que nos diz coisas importantes. Vou puxar algumas. Nós ainda não encontramos o ponto que nos desperta e que nos faz acordar e levantar como sociedade. Na teoria benjaminiana, no sonho há um telos, uma finalidade, que é o despertar. O sonho procuraria justamente o momento do despertar. Sabemos o que Freud fala sobre o sonho resguardar o desejo de dormir, na verdade. Benjamin era um leitor atento de Freud e acrescentou que, além disso, o sonho procura impreterivelmente o momento do despertar, o umbigo, o real. Creio que a teoria freudiana e lacaniana nos permitiria embasar muito melhor esta proposição benjaminiana, não digo muito melhor, mas assim, daí no campo da psicanálise, né? Pois lidamos, de fato, com tantos despertares, né, do sujeito. Didi Huberman é um dos maiores intérpretes de Benjamin na atualidade. O catálogo da exposição, que foi curadora intitulada Levantes, muito nos inspirou também para esse encontro. Na divulgação desse nosso evento de hoje, inclusive utilizamos uma citação que muito bem nos situa dialeticamente no momento em que estamos vivendo. Tempos sombrios são tempos de chumbo. Eles não só impedem nossa capacidade de ver mais além e, com isso, de desejar, mas são pesados. Pesam em nossos ombros, em nossas cabeças. Sufocam nossa capacidade de querer e de pensar. A partir desse paradigma do peso e do chumbo, a palavra submissão ganha um sentido mais evidente, ainda mais físico. Deve-se, no entanto, entender, com isso, que o desejo contrário, a sobrevivência do desejo nesse espaço concebido para neutralizá-lo, ganha todo o sentido a partir da palavra levante e do gesto que ela pressupõe. O autor fala sobre a sobrevivência do desejo, insistindo em uma frase de Freud presente no final da interpretação dos sonhos, sobre a indestrutibilidade do desejo. Nesse sentido, afirma que o campo dos levantes é também potencialmente infinito. Como o Edson mencionou anteriormente, né? Ele pode começar sozinho também. Portanto, vejam, um pensamento como o que aventei acima sobre uma sociedade desperta é falacioso. Seria, no mínimo, cair no campo dos despertares suspeitos. Precisamos dirigir o olhar para os pequenos e, ao mesmo tempo, imensos levantes. Se a catástrofe é o contínuo, nela se cruza um outro tempo, uma outra linha, o da indestrutibilidade do desejo. Olhemos para os levantes possíveis de cada dia, de cada época. Os pratos de comida aos irmãos que estão em situação de rua, os ouvidos atentos para suas histórias,
a publicação de suas histórias como a notícia do dia, os jornalistas e ativistas literalmente entregando suas vidas na e pela Amazônia. Onde estão Dom e Bruno? Eliane Brum está lá na Amazônia. Outros levantes, os coletivos que lutam pela memória, como o coletivo Testemunha e Ação, o coletivo Testemunhos da Pandemia, o Museu de Memórias Impossíveis, os psicanalistas pela democracia, os artistas, Xadalu demarcando terra indígena por onde passa, José Faleiro e Jefferson Tenório abrindo passagens pelo mundo, Grada Quilomba pintando de preto a Academia Alemã, as galerias europeias, Marielle, Nilce, Patrícia, presentes. Obrigada, gente. Passo a palavra. Opção. Manuela, obrigado. E é um momento muito emocionante, né, e tocante, que nos afeta. Pode ser? Não estou comprando nada agora, pode deixar. Deixa para depois. E talvez a minha ideia hoje é seguir um pouco esse pensamento que a Manuela está trazendo e apresentar um pouco essa ideia da persistência, disso que ela terminou dizendo, do desejo, seja o desejo de sublevação, seja o desejo indestrutível do qual Freud falava e que Didi Berman, relendo Benjamin e Freud, resgata, reafirma, confirma. Eu creio que isso se expressa naquilo que o Edson falou, na homenagem à Patrícia, porque a gente pode citá-la também nessa ideia, nessa persistência de que ela participou das nossas atividades até muito recentemente. Ou seja, ela estava junto conosco, a trabalhar, a tentar pensar e a fazer outra coisa, apesar das dificuldades. Quase como repetindo o gesto que o Didi Berman tão bem descreveu como as imagens apesar de tudo. Apesar de tudo, a gente persiste no desejo. E Priscila e Manu também falaram das diversas palavras que nos acompanharam nas discussões para poder trazer a público e que nós optamos por levantes no plural, justamente porque ela abre para uma série de outras palavras que podem nos afetar e nos mobilizar. Entre elas, coisas que a gente já tinha falado no ano passado, quer dizer, o medo, a apatia, que mais que a gente pode falar? O sonho, e a sublevação, o sonhar e a sublevação. Mas como lidar com o medo e com a apatia para combatê-los e transpor e superar e ir em direção à sublevação. De certa forma, tem uma pergunta que eu diria que serve para discussão para os colegas que estão aí, para os amigos que estão nos acompanhando. Ética, quer dizer, o que nós fazemos com isso que nos afeta, com os acontecimentos, com as palavras que nos afetam. Bueno, eu vou retratar um pouquinho para vocês, e relembrar aqueles que assistiram e tiveram a oportunidade de ver ao vivo ou pela online, a exposição Levantes. Ela foi uma exposição que teve seu início em 2017, passou pelo Brasil em 2018 e tinha esse propósito. Ela começa no Jeu de Paume, lá em Paris, e tinha esse propósito de circular pelos continentes e por diferentes países,
tanto que de Paris, passou por Buenos Aires, passou por São Paulo, pelo Canadá, pela Espanha, com essa ideia de incorporar em cada cidade, em cada local, a produção dos artistas locais, dos acontecimentos, dos levantes locais. Então, essa era a ideia inicial. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens dessa exposição para relembrar. Então, no mundo todo, ela teve como capa essa foto aí do Gilles Carron, né, que a gente pensa que ela é de maio de 68, mas, na verdade, ela é de um ano depois, né? É de 69, na Irlanda sublevada. Naquela revolta que vocês podem ter uma ideia, né, nesse filme que está voltando agora, né, dos cinemas, né, para as redes, para o streaming, que é Belfast, né, do Kenneth Branagh, que retrata esse momento. Eu acho que vale a pena ver e rever, porque é esse momento do levante, né, da Irlanda contra o Império, e esses guris atirando pedras, né, são pedras contra os tanques, né, que funcionam como bombas. Aqui é o cartaz da exposição em Paris, no Jeu de Paume, né, que mostra, né, uma foto, né, singela, distante, mas forte ao mesmo tempo, né, que são 3 Black Panthers fazendo o gesto, né, e isso é importante, né, o gesto que identifica o movimento, né, no meio de uma Chicago, né, cheia de neve, né, e opressão também. Aqui, aproximando mais, né, onde é que eles estavam fazendo o gesto. E essas são, né, imagens que são trazidas de forma de diferentes tempos, lugares do mundo, né, e com problemáticas que eu creio que ainda hoje, nós estamos falando disso, né, se repetem e se colocam, né, justamente para o nosso afeto, ou pelo menos recebê-las e da forma que elas nos afetam, né? Por exemplo, essa daqui, Solidariedade Não Tem Fronteiras, né, que é essa instalação feita na fronteira, né, de um campo de refugiados, né, que ainda hoje, né? Outro dia, acho que a Lúcia lembrou, né, que já faz tanto tempo dos campos de refugiados que já tem mais de uma geração que nasceu, vive e nunca saiu. Gente com 25, quase 30 anos, né, que tem a sua vida marcada porque nasceu num campo de refugiados e continua lá. Que nos faz lembrar aquela situação, né, dos pacientes dos hospitais psiquiátricos que nasceram, né, cresceram, né, viveram e morreram lá. E a imagem da resistência, que é a Aragon, em defesa da República, em 29 e 30, e visitando em São Paulo a exposição, uma reprodução daquelas 4 fotos, né, arrancadas, né, de Birkenau, né, dos campos de extermínio, né, que resultaram, né, no relato e na exposição e também na pesquisa, né, de que, né, imagens, apesar de tudo, apesar da iminência da morte, apesar do não saber do resultado, do não cálculo a respeito do sucesso ou do fracasso, o gesto, nesse caso do ponto de vista do Didi Huberman, e para nós que lidamos com a clínica, com a psicanálise, o ato se faz necessário, independente do cálculo, hoje tão hegemônico, se vai ter sucesso ou não. Acho que isso é importante que a gente possa levar em consideração. Porque o próprio curador dizia que é o seguinte, né, qual é a relação, para nós interessa, entre a subjetividade e os atos, que são diferentes de uma ação qualquer, tá? E que se definem sob os gestos. É uma, né, das ideias, né, colocadas nessa exposição.
E a questão, que me parece válida até hoje, que ele colocava era a seguinte: como as imagens frequentemente podem apelar à nossa memória para dar forma aos nossos desejos de emancipação. O que a gente faz? Volta uma outra maneira de perguntar, com isso que nos afeta. E como é que essas imagens podem dar forma ao nosso desejo de emancipação? E o segundo ponto, porque a gente tem que se sintetizar, porque é tão ampla a discussão, como uma dimensão poética consegue se constituir, mesmo no vácuo dos gestos da palavra plena, nos vácuos, né, do levante, e, ao mesmo tempo, se transformar num gesto de levante, num gesto de sublevação. Então, aqui, para nós, né, essas imagens, então, o que ele está tentando dizer, e para nós também, como a Manu mostrou muito bem, né, na terra indígena sendo recortada e lembrada nos mais diferentes lugares. Então, as imagens não são simples objetos. Elas se transformam, elas passam a ter uma função, que para nós a gente diria função simbólica, mas eu acho que é mais, né? É essa condensação, é essa reunião do simbólico, do real e imaginário, transformado num ato efetivo. Vou deixar o Atlas de Goya, né, como uma lembrança, né, do seguinte, que eu vou pedir licença para ler um trechinho para vocês, né, para dizer o seguinte. Na apresentação, ele diz o seguinte: não se faz um levante sem certa força. Mas qual força? De onde vem essa força? Porque não é evidente. Para que ela se exponha e se transmita, ser necessário que tenha uma forma, adquirir uma forma. Uma antropologia política das imagens não deveria, igualmente, se reiniciar partindo do simples fato de ser precisos aos nossos desejos, a energia das nossas memórias, a condição de nelas fazer agir uma forma, aquela que não esquece de onde vem e, por isso, se torna capaz de reinventar possibilidades. E aqui, né, eu aponto para o Atlas de Goya, né, que é esse homem carregando o fardo, e o outro liberto do fardo, mas que diz: não harás nada com clamar. Clamar ao mundo, clamar aos outros. O gesto, né, poético, para explicar uma coisa muito inicial, né, de quando eu falei que não faz o cálculo do sucesso ou do fracasso, lembrando esses dois mitos. O mito de Atlas, um dos titãs, né, que se revolta contra o poder dos deuses, faz a guerra, né, contra os deuses, perde e é condenado a carregar o mundo, né, o peso do mundo sobre as costas, sobre os ombros. O outro titã, né, é Prometeu, que também faz a guerra contra os deuses, contra o poder instituído, é derrotado e recebe o castigo de ter seu fígado estraçalhado a cada tanto. Duas derrotas, mas não sem transmissão. Porque Atlas consegue, né, transmitir um saber, um conhecimento para o mundo. Prometeu consegue transmitir um saber a respeito de como dominar e conservar o fogo, e por isso que ele foi castigado. Então, apesar, né, do sacrifício, nesse sentido, né, o do castigo, uma transmissão se fez possível. Deixaram um legado. E é sobre esse legado, memória, que os meus colegas insistem tanto, que outras pessoas já insistiram tanto disso, que essas
imagens, que esses atos, que esses gestos, né, podem nos ajudar a constituir ou a sustentar uma relação com uma herança, com um legado, com uma memória que permita sustentar o nosso desejo de sublevar esses tempos obscuros. E como a Manu lembrou muito bem, né, o quanto Walter Benjamin, né, fazia, né, questão de mostrar que o que interessava não era uma oposição entre o sonho, o sono e o despertar, mas justamente de que no despertar a memória do sono, a memória do sonho ainda estava presente. É nessa dinâmica, nesse movimento de poder validar, de poder se apropriar dessa memória e dessa herança que o sonho se faz presente. O sonho, que como os nossos antepassados e companheiros, lembrando da Amazônia, indígenas, né, trazem muito bem que não se trata de uma contraposição entre o sonhar e a realidade da vida. Ao contrário, é quando se sonha que a realidade começa a se transformar. É quando se sonha, quando se integra a possibilidade das nossas fantasias e das nossas imagens atualizadas, começa a haver a possibilidade de uma transformação. E ela se integra, como já foi dito, tanto nos gestos grandiloquentes, mas também nos fragmentos, nos pequenos gestos, naquilo que a poesia e a arte colocam e são políticos. Eu passo, né, essa outra imagem, né, da fita, né, que se colocava, né, que estava no teto, era uma outra imagem. Mas olhem só que interessante, eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Se ainda está, eu interrompo esse compartilhamento, guarda essa imagem da fita vermelha. Ela era montada assim. Conseguem ver? Sim, sim. Ela não é Sim. estática. Tá? Ela vai crescendo, subindo e se amontoando no chão a partir do movimento. Então, a ideia é que esses gestos poéticos, surpreendentes, sem sentido, também fazem parte da nossa possibilidade de sublevação, onde nós podemos sair do sono e despertar para a realidade na forma de contribuição de cada um. Por último, né, um outro tema que nós, né, usamos também como imagem chamativa foi da passeata dos 100 mil, principalmente as fotos do Evandro Teixeira, né, de 1968, que num livro lindo, né, ele chamou de Destinos, porque ele buscou algumas pessoas, né, com relação que participaram daquela passeata. Eu sei que é difícil assim, mas só para mostrar, né, da tentativa e do sucesso, né, de ter conseguido localizar algumas pessoas e o que foi feito. A passeata dos 100 mil, agora em junho, está fazendo aniversário mais uma vez. E ela enfatiza algo que eu usei como os mitos, de que 100 mil pessoas hoje é um número, né, pequeno, mas imaginem, em 68, o Brasil tinha praticamente 1/3 da população que tem hoje. Em 50 anos, a população duplicou e um pouco mais. Mas o que interessa são esses gestos. O que interessa é essa possibilidade de se movimentar e de fazer atos, né, nesse sentido, de poder efetivamente renovar a aposta, se apropriar dessa herança, dessas memórias, das memórias silenciosas ou das memórias, né, que são explícitas, para que nós possamos colocar mais uma vez o nosso desejo em andamento nos tempos atuais, da forma, né, que nós conseguimos interpretar
esses tempos. Era isso. Obrigado. Passo a palavra para o Edson, né? Bom, obrigado, Robson, Priscila e Manuela, que já falaram antes e abriram já tantas palavras e tantas imagens. E essa referência, né, Robson, super forte, né, dos sonhos esquecidos, que justamente nos leva a pensar como ativar a memória do sonho, né, e o levante nessa direção, né. Muito em breve, né, o nosso Museu das Memórias Impossíveis vai estar acolhendo uma coleção incrível de mais de 1.300 sonhos produzidos por todos nós na pandemia, né, como um registro justamente dessa memória que se apaga, né? 1.300 pessoas anonimamente colaboraram. E vamos ver o que a gente vai fazer com isso, né? Com esse material que vai em breve estar à disposição, né, no museu. Bom, eu vou trazer mais algumas palavras e imagens, né? E muito tocado e muito comovido por tudo que eu já ouvi agora, né? Por mais que a gente se encontre e fale, é sempre uma surpresa ouvir os colegas, né? Porque não necessariamente a gente sabe o que cada um vai falar e essa sintonia e com vocês todos, né? O coletivo Palavra Aberta são essas 60 pessoas que estão aqui agora, né? Então, retomando essas perguntas muito importantes, o que nos permite acordar, o que nos leva ao movimento de conexão com a nossa força, né? Porque esse despertar tem a ver com uma conexão com a força, como se transmite um levante, como que se transmite uma força, a faísca da transmissão, como se dá essa faísca da transmissão, em que momento, para cada um se perguntar em que a gente entra em cena, se autoriza a entrar em cena, ou é empurrado a entrar em cena. E uma outra pergunta que o Lacan vai retomar, analisando o caso Dora, do Freud, mas a gente pode, né, recuperar para a nossa questão, quando ele interroga o discurso ali da Dora, qual é a minha parte no mal que eu denuncio no mundo? Ou seja, o que esse mal tem a ver comigo? É muito evidente, né, por tudo que a gente já ouviu aqui, né, e enfim, o Robson trouxe coisas tão importantes, e a Manuela também conseguiu articular, né, com o pensamento do Walter Benjamin, tema que ela trabalha há tanto tempo, como tudo isso tem a ver com a linguagem, é a nossa relação com a linguagem que está em pauta, né? Que como tomar a palavra, né? Como fazer da palavra corpo vivo que possa interrogar os sentidos estabelecidos, né? Poder suspender esses imperativos do sentido, né? E abrir o que a psicanálise faz e os levantes no social, né, essa abertura significante, né? A Maria Fernanda fez um comentário aqui durante a fala da Manuela, muito lindo também, usou essa expressão derretendo os chumbos, né? Eu achei muito bonito esse derretendo os chumbos, justamente como essa abertura significante, né? Esse nó na garganta. E eu lembro de uma passagem do Em Busca do Tempo Perdido, né, que eu já citei já em um outro texto, de uma personagem que é uma senhora, Madame Verdurin, que na Segunda Guerra Mundial, em função da guerra, a produção de croissants tinha sido suspensa. E aí tem uma cena que o Proust descreve com uma beleza incrível, né? Eu não vou, enfim, não tenho aqui a citação, que é o primeiro croissant que ela está comendo depois de um longo tempo, né, de falta, e ela está no café da manhã, abre o jornal e lê a notícia de um submarino, de um navio inglês que tinha sido atingido por um submarino alemão e não estava naufragando, e aquelas mortes. E ela diz: que horror, que horror.
Mas aí o Proust segue a narrativa e diz, e ela vira a página do jornal e diz assim, mas aquele horror todo não era nada diante da satisfação dos croissants na boca dela. Acho que uma imagem, né, literária, mas que mostra um pouco esse sentido político, efetivamente, quando que se entra em cena, né? Ou seja, esse que horror sendo desmanchado na boca pelo sabor quentinho dos croissants. Eu vou trazer aqui algumas imagens também, tá? E entrou ainda? Sim. Sim. Tá. Então, como eu falei com a linguagem, a questão da linguagem, só essa referência a uma fala no filme Adeus à Linguagem, do Godard, Jean-Luc Godard, que me marca muito, que eu acho que tem a ver com a palavra Levantes. Eu vim aqui para dizer não, né? Ou seja, como dizer não, né? Que lembra um pouco também o texto do Melville, tão falado, Bartleby, né? Eu prefiro não, né? I would prefer not to, ou seja, esse senso de negação, né? Vou trazer primeiro uma artista da Guatemala, que eu gosto muito, eu já vi algumas vezes o trabalho dela, Regina José Galindo, numa performance que se chama Terra, né? E tem tudo a ver com o que estamos vivendo, a Amazônia, as mortes, o desaparecimento, e que é um trabalho que ela faz em memória do genocídio indígena da tribo Maia e Ixil, né? Está aí a Regina José Galindo. Isso é um filme, eu tirei algumas fotos, tá? Porque seria muito longo, é um vídeo que parte dele está disponível na internet, quem quiser olhar, né? Uma retroescavadeira começa, então, a cavar, um pouco essa alusão, exatamente o que está acontecendo no Brasil, né? Em função da invasão das terras indígenas, e essa escavação que pode aludir também a uma espécie ali de abertura de covas e de esburacamento desse espaço. E ela ali nua, né, diante dessa máquina do poder, do horror. E aí esse resguardo, né, de um pequeno território, né, uma imagem possível de uma ilha minúscula. Então, esse é o trabalho Terra, tá? Como uma primeira imagem aí que tem a ver com uma pessoa enfrentando essa maquinaria e, de alguma maneira, lutando e preservando um espaço, um território como gesto, né? Esse aqui é um outro trabalho dela, tá? Que se chama Sombra. É um vídeo também onde um tanque de guerra alemão, né, que tem o nome de Leopardo, até não sabia disso, persegue, né, a artista em círculo, ou seja, não há princípio nem fim, né? Tem o tanque se aproxima, se distancia, mas nunca alcança a artista, tá? E é óbvio que lembra esse episódio clássico lá em 2008, né, em Pequim, desse sujeito anônimo que justamente, né, naquela revolta e levante dos estudantes vai diante de uma fileira de tanques e os tanques param, né? Ou seja, isso que eu chamei de um homem agulha, né, uma agulha para desativar bombas, que tem a força, pelo gesto, de acionar uma reflexão, de acionar um pensamento. É óbvio, né, que os tanques poderiam passar por cima, o que não impediria o seu gesto, né? Mas ali os tanques param, né? Ou seja, há algum tipo ali de movimento que permitiu. E olha que incrível, isso é uma foto real, olha a fileira de tanques, essa foto é impressionante, né? De a gente ver aquele pequena agulha, aquele pequeno gesto de levante, né, tendo essa força impressionante. Por isso que eu acho importante a gente pensar, né, e a Manuela lembrou muito do despertar, que tipo de despertar está em jogo, são desses pequenos movimentos, mas que possam acionar ali uma outra posição
discursiva, uma outra posição diante da linguagem, né? E a Regina José Galindo, vamos voltar agora para o Erasmo Alves Teófilo, tá? Que é um líder importante lá na Amazônia. Só para referir, eu super indico, eu fiquei, claro, tem muito a ver agora com o desaparecimento do Bruno e do Dom, um programa do Bob Fernandes, tá? Muitos de vocês conhecem, mas quem não conhece, eu super indico para acompanharem o programa semanal, o canal do Bob no YouTube, que é um dos jornalistas, falando já de jornalismo ativo, né? Tão importantes, né? Bom, a Manuela lembrou agora a Eliane também, no livro recente que ela lançou, né? Do Ocotó, Manzeiro Ocotó, sobre a Amazônia, ou seja, essa entrada assim, nesse universo. E nessa entrevista agora, última, com o Bob Fernandes, há uma entrevista com o Erasmo, né? Um líder que faz uma entrevista com uma conexão precária dentro da floresta. É comovente a cena, né? Conversando com o Bob, falando das ameaças que ele está sofrendo, né? E de todo o movimento que tem feito justamente nesse enfrentamento, né? com os grileiros, né? Com a questão que a gente conhece bem de destruição dessa vida, ao mesmo tempo precária e com força, né? Bom, está ameaçado de morte. Ele inclusive dá um depoimento, né? E isso vocês podem escutar no detalhe, uma entrevista de uns 50 minutos. Ele tá tendo que sair da casa dele, está abandonando para não morrer. E ele diz que a força dele, ele quer, no momento, o desafio é sobreviver, né? E essa conversa termina ele chorando e o Bob chorando também. É muito comovente, sabe? Ver ali esse momento de encontro, de um certo silêncio, né, de lágrimas. E, óbvio, né, quem assiste, eu também vi aqui com a Hélida, a gente também se emocionou muito, né, que é algo que está acontecendo nesse exato momento no nosso país, né? Está aqui o Erasmo, né? Isso aqui é também dos movimentos, né? Acho tão bonita essa imagem, né? Desse movimento, né? Que não é só para salvar a vida deles, né? Mas para salvar as nossas vidas, né? Eu não conhecia muito a história dele, né? A Maíra, que eu acho que está aqui assistindo, também falou um pouquinho sobre ele, né? Acompanha de perto. Eu acho que são esses registros assim importantes que eu gostaria assim de trazer. Estou encaminhando, então, para o final, vou trazer só mais um artista, mas referir aqui ao Bispo do Rosário, tá? Que está tendo atualmente, para quem está aqui em São Paulo, ou vai a São Paulo, vejam a exposição do Bispo lá no Itaú Cultural, assim, uma grande exposição, incrível, mas resgato esse trabalho, o Pódium, e que tem a ver, né, Manuela, talvez depois na discussão, se der tempo, né, o que é também do Walter Benjamin, que é essa narrativa dos vencidos, né, aparentemente dos vencidos, né, esse pódio como esse ícone, né, dos poderosos, né, de quem chega em primeiro, mas justamente esse trabalho de resistência, de força, de mostrar a história, né, aparentemente desses vencidos, perdedores, e o que elas podem nos ensinar sobre essa engrenagem dessa maquinaria do poder, né? Enfim, muito a falar desse trabalho, mas eu vou passar, né? Pódium, que o bispo escreve, né? Mostrando como que a linguagem, a palavra partida ali nos ajuda a pensar, né? Sobre esses lugares, né? Do poder. Bom, então eu finalizo com um trabalho de um artista amigo, importante, que acompanho e convivo há muito tempo, Eduardo Frota, artista de Fortaleza. Tá? Eu já mostrei em algum outro momento, em algum congresso, não lembro, um seminário na POA, falei rapidamente sobre esse trabalho, né, do Frota, que tem como título Revolver a Terra para semear heterotopias. Tá? Olha só o que é esse trabalho, né? Ele pega 27 caixotes para fazer alusão aos 27 estados da Federação do Brasil, e em cada caixote ele inscreve um levante na história do Brasil.
com um pequeno texto, né? Ou seja, de alguma maneira, podendo contar a história a partir dos levantes, né? A partir desses atos de resistência, né? Então, por exemplo, a gente encontra ali revolta da Chibata, revolta dos Tupinambás, em 1618, a coluna Prestes, de 25 a 27, a passeata dos 100 mil, né, que o Robson referiu há pouco, de 68, a guerrilha do Araguaia, 67 a 74, a Conjuração Baiana, 1798, Canudos, 1896 a 1897, a Revolta dos Malês, 1835, Quilombo dos Palmares, 1630 a 1695, a Confederação do Equador, 1824, a Negação do Dragão do Mar, que é o nome, inclusive, de onde ele fez... não foi aí que ele fez a exposição. Atualmente, ele está com uma exposição no Dragão do Mar, mas a negação do Dragão do Mar em embarcar os negros para o sul nos navios, né? Tem todo um movimento ali importante. Como é que se dá esse trabalho? Esse é o trabalho que acontece com a participação do público, né? Então, desses caixotes, ele colocou numa outra sala 100 mudas de pau-brasil. Então, a ideia era replantar o pau-brasil em cada um dos caixotes, né? Cada um pegava uma muda e plantava, um pouco nessa ideia que seria replantar a árvore que nomina o nosso país, né? Ou seja, refundar um país, replantar um país, né? Muito lindo, assim, esses gestos. Aqui, ó, a Conjuração Baiana. Só para lembrar, então, que o pau-brasil, né, como vocês sabem, foi o primeiro ciclo econômico extrativista, né? Ou seja, o primeiro acontecimento de escravização na América tropical com os indígenas. E me veio até essa imagem que o Robson mostrou, do Atlas, que eles carregavam o pau-brasil nos ombros. E, na medida em que a floresta ia sendo devastada, mais eles tinham que trazer e carregar esse pau-brasil para o litoral. E aí teve o levante dos Tupinambás, por exemplo, né? Então, um pouco, e contando essa história, não a partir, né, da destruição, mas a partir justamente dos levantes. E o curioso é que justamente esse vermelho do pau-brasil, como vocês sabem, foi o que fez muita riqueza na Europa, e sobretudo dos burgueses, né, cuja cor vermelha tinha um estatuto de poder, né? Isso a gente viu muito na igreja, né? Justamente o sentido do vermelho. Então, era isso que eu tinha para mostrar, e depois da exposição, essas mudas foram doadas para o movimento Pro Árvore, no espaço público de Fortaleza. Tá? Eu acho que é um gesto de uma exposição, enfim, pouca gente sabe, mas que ela funciona, né, como uma leitura, né, justamente de como que numa intervenção, numa convocação ali a pensar a história, né, a pensar o Brasil, a gente pode tentar, né, e produzir um outro tipo de movimento. E aí todas as mudas onde estavam, né, foram retiradas e plantadas, né, replantadas. Então é isso, eu finalizo então com essa imagem, né, que eu já mostrei em outros momentos, que é muito comovente, né, dessa mãe com seus 4 filhos, que vai num gesto pessoal, né, uma espécie ali de levante mínimo e ampliado, como lembrou a Manuela, com seus 4 filhos. Isso foi um dia depois da morte da gata Félix, né, e ver que isso continua, esses cartazes, com pequenos cartazes singelos, né, se situando atrás do monumento do rio, atrás do Cristo Redentor, justamente segurando o nome, então, dessas crianças que todas foram mortas por ações da polícia militar nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, uma lista que continua, e como lembrou a Manuela, né, até quando, né, quando que nós vamos acordar e despertar, né, de verdade. Então, muito obrigado. Eu finalizo aqui. Deixa eu tirar aqui.
Eu acho que é isso, né, Priscila? Eu não sei se agora qual é o próximo passo, se abrir para... Tá fechado o teu microfone, Priscila. Agora sim. Uhum. Bom, obrigada, Edson, Manuela, Robson. Como o Edson disse, a gente não sabe de antemão o que os colegas vão trazer, e estou super emocionada, assim, uma beleza de trabalhos e de imagens e de pensamentos. Antes de passar para as perguntas, eu só quero falar de 2 levantes por vir, que eu acho que são bem importantes de divulgar, os novos livros do Edson e da Manuela. Então, vou passar essas datas, porque tem coisas que a gente precisa também, nos levantes, celebrar. Então, vamos lá, por ordem de acontecimento. A Manuela Sampaio de Matos vai lançar o livro O Inconsciente nas Passagens de Walter Benjamin, da Benjamin Editorial, dia 25 de junho. Então, no Café La Faísca, em Porto Alegre, às 15h30. Eu acho também que daria para comentar, né, Manuela, que também está comemorando a tua formatura de psicologia, então, parabéns para ti por esse momento duplamente especial. E esse é um livro da tese, né, então é sempre legal quando se faz alguma coisa com esses trabalhos tão duros. Um livro é ótimo. E do Edson, daí dia 2 de julho, lançamento do livro que ele organiza, Furos no Futuro, no espaço V744, na Visconde do Rio Branco, 744, em Porto Alegre também, vai ser das 16 às 19. Então, passando um pouco de agenda e de oportunidades da gente também se ver presencialmente fazendo os pequenos levantes. Agora eu quero só pedir para quem for falar, eu estou vendo aqui que a Lúcia levantou, mas antes tem o Eduardo Vieira, e que seja por escrito, porque me organiza mais, assim, para eu não perder o fio, tá? Mas pelo chat funciona melhor. Então, a primeira intervenção, por favor, Eduardo Vieira da Cunha, e aí depois eu chamo a Lúcia, então. Por escrito, tu te referes a inscrição, é isso? Tá feito. Isso, Eduardo, está feito, Tá bom, pode tá falar, a palavra está contigo. Não, tá bom. Não, é só um assunto que me tocou, assim, como artista, e falando assim, falando da questão da industribilidade do desejo, desculpa, estou tocando as palavras. Então, como fala ali no catálogo, a industribilidade do desejo depende, enfim, é aquilo que nos faria, como diz lá no catálogo, ver na escuridão uma luz. Mas o Didi Huberman se refere, eu queria, antes, desculpa, agradecer, claro, a possibilidade de participar aqui e de ouvir vocês, mas queria falar sobre a questão do papel do artista nesse processo, que sempre foi algo muito polêmico, né? Eu quando fui aluno lá do Jean Lancry e da Marie-José Monzat, lá no doutorado, eu sempre ouvia deles que não é papel do artista, ou não seria papel do artista, ser aquele que vai para frente da manifestação com um cartaz reivindicando alguma coisa. E
a potência do gesto artístico ligado a essa questão do desejo indestrutível era algo interno e que, enfim, que essa potência depende mais da inocência do que do gesto que decide. Então, a origem do desejo dependeria dessa inocência. Vamos dizer assim, a ideia do artista como uma espécie de um bibelô de vitrine, ou poeta, o mesmo poeta, né? Como diz o Pasolini até, que cito aqui, a insubmissão é ainda mais radical quando não tem nada a ver, em primeiro lugar, com qualquer tipo de vontade de arte. Alguém protagoniza um levante para manifestar seu desejo de emancipação, não para expô-lo como um bibelô de vitrine, como uma roupa em um desfile de modas, ou como aquilo que, faço um parênteses aqui, diria Nelson Rodrigues, a próxima figura do padre de passeata. Quer dizer, e também não como uma performance em uma galeria de arte contemporânea. A profundidade e a potência do levante depende da inocência, então, desse gesto. A inocência é de alguma maneira, uma qualidade estética, enfim, uma insubordinação interna. Então, eu achei assim, interessante essa ideia do levante e do duende. Quer dizer, o duende sabe por dentro, o duende nos sabe por dentro, frase do Garcia Lorca, que ele disse ter ouvido de um andaluz. É uma frase simples. O duende sabe por dentro. O duende nos sabe por dentro. E teria a ver um pouco com aquilo que o Didi Uberman diz, que a história da arte está sempre por recomeçar e que cada novo sintoma nos reconduz à origem. Então, essa questão de uma imagem-desejo antes de uma espécie de ato político liderado por artistas, por um artista, enfim, do artista ir para frente de uma manifestação com cartaz, é mais forte. Quer dizer, aquilo que movimentaria a arte, é algo interno, é algo que é um modelo para atravessar a fronteira, mas, antes de tudo, é algo ligado ao desejo, que é interno. Okay. Era só essa observação que eu queria fazer. E queria saber quem concorda, quem não concorda com essa afirmação, possivelmente. Certo, então vamos seguindo com as indagações e aí no final os colegas respondem, reagem, enfim. Lúcia. Bom dia, colegas. Que maravilha de encontro. Agradeço muito as palavras de vocês e as questões que isso vão nos suscitando. Achei importante também esse momento em que se trouxe a perda da Patrícia, que eu acho que compartilho e sinto muito, e acho que é muito importante que a gente possa também, nos nossos momentos de fala, poder fazer, né? E também essa lembrança, esses registros.
Eu vou mais sublinhar algumas coisas que vocês trouxeram, porque me pareceu muito importante essa questão do levante, e a gente acompanha essa exposição do Didi Huberman, e como ela não termina de nos trazer, né, questões e algo para ser sempre trabalhado, mas queria sublinhar essa questão do levante com a coragem do pequeno gesto, que eu acho que atravessou as falas de vocês, que diferencia essa questão do levante, do gesto, com a questão heróica, no sentido dos grandes heroísmos épicos, né? Mas que traz o pequeno gesto, porque é com isso também que a gente trabalha, né? Com a palavra, vamos dizer, a cada vez, na clínica, com isso que é o pequeno gesto. E também essa relação do gesto que tem relação com as frestas. Vocês trouxeram muito, a Manuela trouxe no início, né? Então, também é um pequeno gesto que precisa poder saber ler uma fresta, né? Que também não é do lado da coisa escancarada, né? Eu me lembro de um texto muito bonito da Manuela, que está no Correio da Poa, que se chama Transferência e Limiar, que a Manuela trabalha essa questão, né, vamos dizer, da fresta, do limiar. A gente está trabalhando também isso. Tem um eco no escuro do nosso tempo, então acho que também as coisas se comunicam, né? Essa relação com a fresta, onde está a subversão do desejo, essa relação com a transmissão, que também ela pode se dar mesmo onde aparentemente o poder derrotou os titãs, né? Então, vamos dizer, a transmissão que se dá também num âmbito que não é o da totalização, poder confiar que por ali se transmite. E nesse encontro, me fiquei pensando também como saber encontrar as portas, as frestas. E acho que identificar esse lugar de passagem, mas não é só identificar, é também fabricar, né? Nós temos que fabricar portas e frestas. E eu acho que se liga também com essa questão que foi trazida, que o Edson lembrou, né? Qual a tua parte nisso? Que é a pergunta que o Freud faz para a Dora. E poder tomar essa pergunta, qual a tua parte nisso, não do lado superegóico, no sentido de né? Qual a tua parte nisso, agora toma isso que tu produziu, mas qual a tua parte nisso do lado do propiciatório? Qual a tua parte nisso? Porque é só com essa pergunta que a gente vai poder identificar ou fabricar uma porta, uma fresta, uma pequena passagem. Também me deixo para vocês também uma indicação que, enfim, nossas coisas vão se comunicando, né? Estou lendo esse trabalho do Gurnah, que é um escritor africano que foi prêmio Nobel no ano passado, que se chama Sobrevidas, que a gente vai trabalhar agora no seminário. Me impressionou muito esse Sobrevidas, porque eu acho que é um trabalho das frestas também. É uma história que se passa na dominação alemã na África, no início do século XX, que é brutal, violenta, e como, de alguma forma, ali se trata de armar a pequena passagem das vidas cotidianas, no sentido também de poder resistir a essa dominação, e isso vai depois produzir, ao longo de muito tempo depois, também uma possibilidade de liberação dessa subjugação. Então, isso. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Passo a palavra para a Elida Tesler. Elida, a palavra está contigo. Obrigada, Priscila. Obrigada a vocês. A palavra está contigo, a palavra está conosco, né? E mais uma vez, vocês não sabem ou sabem, né? Mas mais uma vez eu confirmo para mim mesma, e é isso que eu queria transmitir para vocês, que vocês fazem parte de um grande ateliê, né? Que é o ateliê da palavra, que cada vez mais eu me vejo, eu me situo, né? Trabalhando, vou usar uma palavra que eu estou gostando de usar, né? Arduamente, junto com vocês, né? Então, da mesma maneira que eu quero dizer bom dia e obrigado, né? Por realmente nos convocar a estar aqui no sábado de manhã. Eu queria, então, retornar falando, né, das questões super importantes que foram levantadas aqui, e eu vou, talvez, quase como o Edu, né, o Eduardo, que está aqui também, selecionei algo que, para mim, hoje marcou como ainda tarefa,
né? A nossa tarefa de falar sobre isso ou de fazer algo com isso. Fazer o quê? Não sabemos, né? Mas a partir dos levantes que nos traz a sobrevivência dos sonhos, e Edu, eu vou tropeçar na palavra muitas vezes, assim como tu, eu acho que esse também é o nosso trabalho, né? O trabalho do tropeço, mas é a indestrutividade dos desejos, né? Talvez seja isso. E como eu percebi que aqui nós estamos falando de sobrevivência, e faz tempo, né, que nós estamos falando de sobrevivência, então fica quase como um depoimento meu desses últimos 2 anos, não vou dizer os 2 anos e meio, porque eu acho que nesse meio eu sobrevivi melhor, né? Mas naqueles anos duros de sobrevivência de todas as formas, né? Eu estabeleci aqui 2 que para nós, e para o Palavra Aberta, talvez sejam uma contribuição, que seria justamente a sobrevivência da palavra, né? A sobrevivência da palavra e seus valores, né? Acho que muitos de nós nos agarramos na palavra, né, para continuar sobrevivendo, e isso sim é um resguardo da linguagem, né? E aí, na outra posição, a palavra que nos faz sobreviver. Uhum. Né? Aí mudam é uma questão de posições, não é de ponto de vista, mas é uma questão de posicionamento, né? E a palavra que nos faz sobreviver nos diz do quê? Dos nossos valores. Então, nós temos os valores das palavras, os nossos valores sempre nesse vai e vem, né? de movimento, Bem, é mais ou menos isso que eu queria propor para vocês, também ainda comovida com esses monumentos mínimos, né, que se fala também desde outros momentos aqui, memoriais, né, pequenos memoriais, e eu vou adicionar uma morte que também diz respeito a todos nós, porque é uma artista que sempre trabalhou com a palavra, e no Brasil, uma das mais importantes a elevar a importância dos escritos dos artistas. Os artistas produtores de imagens são artistas produtores de pensamento, os artistas escrevem, então ela passou um longo tempo da sua vida profissional e de artista também a publicar os escritos de artistas, né, no Brasil e fora daqui. O nome dela é Glória Ferreira. Então, ela faleceu essa semana e eu pensei em trazer, então, para cá, né, para colocar não numa lista, não é, mas nas camadas de luto que a gente possa fazer aqui, né, dessas pessoas também tão ligadas à palavra. E para finalizar, claro que eu não vou deixar de dizer, palavrar está quase chegando, né? Palavrar, isso vocês podem anotar, né? Anotar mentalmente, anotar na ponta do lápis, né? Palavrar, ele tem um vocabulário que eu aprendi com vocês na série de encontros dos sábados de manhã. Tá? Então, eu tenho a lista e essas palavras certamente fazem parte dessa nova, vou repetir, né, dessa nova gramática cada vez mais intuitiva, né, que desta vez só almeja, assim, ambiciona colocar um pouco mais de ar na palavra aberta. Obrigada para vocês. Obrigada, Elida. Agora, o Paulo Barcelos. Tudo bem? Me escuta? Oi. Bom, o que me ocorreu foi o seguinte, a partir das contribuições tanto do Eduardo Vieira quanto do Edson ali, algo que me chamou a atenção naquela exposição ali do Arthur Bispo do Rosário, quando o Edson falou pode né? Interessante essa pergunta, interroga acerca da relação de poder.
e de uma certa ideia de competitividade nesse sentido. Essa é uma pergunta essa. Mas eu achei muito interessante um detalhe, não sei se no pod 1, o 3 também era o 1 nesse sentido, né? Então eu achei, depende da perspectiva nesse sentido. Isso me acionou algumas questões nesse sentido, porque me lembrei de uma frase do Júlio Cortázar também, que ele diz o seguinte, que há derrotas que têm mais dignidade que algumas vitórias, né? Então, às vezes, estar em terceiro pode ser uma outra perspectiva mais digna do que estar em primeiro, nesse sentido. Então, aquela imagem do Arthur Bispo do Rosário foi interessantíssima para pensar isso. E na fala também do Eduardo Vieira, se não me engano, esse levante, ele falou de desejo, a uma inocência da criação, do poeta, do artista. Também me lembrei de uma referência pessoal, de um jogador de futebol chileno, Carlos Castelli, que jogou no Colo-Colo, na seleção chilena. E ele tem uma frase que virou uma piada, mas é uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: eu não sou obrigado a estar de acordo com o que eu penso. E muitas pessoas riram dessa frase como se fosse uma frase tola, mas essa é uma frase eminentemente freudiana nesse sentido, né? Porque, de alguma maneira, ela também interroga um pouco dessa certa sede de certeza e, das vezes, como a verdade pode ocupar, essas supostas verdades podem ocupar uma pretensa totalitária nesse sentido. Então, e ele tem uma questão muito interessante, porque o Chile, se eu não me engano, na Copa de 94 na Alemanha, foi jogar repescagem contra a União Soviética, e no primeiro jogo lá na Rússia, na União Soviética, e depois no Chile. O primeiro jogo foi um empate, e 10 dias depois, mais ou menos, se não me engano, estourou o golpe do Pinochet, né? E o Castelli era um apoiador do Allende, do Salvador Allende. E quando eles foram jogar o jogo da volta do Estádio Nacional de Santiago, que era um lugar onde se torturavam, se executavam, inclusive o Victor Hara, cantor, foi morto naquele estádio. Sim. A União Soviética não foi jogar aquilo. Ela preferiu não participar daquela Copa naquele ano, justamente por não se apresentar num palco como aquele, né, que era uma espécie de campo de concentração latino. E aí aconteceu uma cena interessantíssima. O zagueiro, a seleção chilena entra em campo, sem ninguém do outro lado, e o capitão da seleção chilena faz um gol sem goleiro, sem ninguém, sem adversário, né? Mais uma cena dessa, né? Dessas vitórias que não tem dignidade. Então a seleção se classifica, vai à Copa, e o Pinochet faz uma festa para receber esses jogadores. E ele cumprimenta um por um, chega a vez do Castelli, e quando retornou para essa partida, teve a mãe torturada. Mas ninguém sabia o fato do que era, e ele sacou que tinha alguma coisa mal, porque ele era um franco apoiador do Allende. E na hora de cumprimentar o Pinochet, nesse gesto que o Eduardo Vieira falou, que me remeteu ao Castelli, ele não deu a mão para o Pinochet. E isso foi produziu uma insurgência, um mal-estar popular, né? Super importante a partir desse gesto de hesitação, né? Que também remete ao Barthes. Então, eu achei interessante isso, né? Esse caráter absolutamente singular dessa manifestação, mas que isso acabou produzindo, né? Isso foi efeito desse gesto, né? Mas que foi por uma intencionalidade talvez até inocente, não no sentido de não de considerar a complexidade do gesto, foi algo espontâneo, talvez seja essa palavra, né? E bem interessante nesse sentido, né? Então, enfim, como esses gestos remetidos têm a ver com desejo, no sentido, né? Podem produzir essas marcas. Então, eu acho que, de alguma maneira, essas são formas que nos ajudam, inclusive, a interrogar esses discursos dos tempos de hoje,
dominação, de certeza, de produção. Então, poder pensar a partir dessas vias que não são só de vitórias e derrotas, mas também podem ser de dignidade, que nos dá um espaço para isso, nesse sentido. Né? Então foi isso, foi essa cena dessa hesitação que produziu tudo isso. E agora também o Casselli também, acho que no final da ditadura chilena, lá pela década de 80, o Pinochet fez um plebiscito para que a população pudesse escolher se continuaria ou não com o governo militar. E naquela época estava muito apertada essa votação, 50% para um lado e para o outro. E convidaram o Casselli para dar uma entrevista e ele disse, olha, eu vou com uma condição, que seja como cidadão e não como jogador de futebol. E nessa entrevista ele apresentou a mãe dele e disse que a mãe dele tinha sido torturada. E aquilo, como ele era um jogador muito querido pelo país, e era um líder popular, gerou uma comoção nacional que foi mais ou menos uns 7, 8%, que foi decisivo para essa votação e poderem retomar o governo democrático. Então, assim, eu acho que todos esses gestos eles inspiram outros horizontes, né? E outras aberturas de palavras para poder construir outras tantas realidades. Então, era isso. Obrigada, Paulo. Bom, na verdade, eu tinha me inscrito, mas muito do que você comentou contempla. Eu só queria sublinhar a questão do Arthur Bispo do Rosário, né, esse trabalho maravilhoso, e linkar com algo que o Robson também trouxe, Edson, que foi a transmissão na derrota, né? Achei bem interessante, se vocês puderem articular algo a respeito. E, bom, pessoal, passo a palavra ainda para o Elisandro, e tinha perguntado ali no chat, me parece que, então, bom, aí então mais o Eduardo e aí encerramos, tá? Então, agora o Elisandro. Por favor, Elisandro, a palavra é contigo. Olá, bom dia ou boa tarde, né? Eu fiquei pensando uma série de questões aqui com as falas da Manu, do Robson e do Edson, mas eu me lembrei de algo de duas palavras, na verdade, que estão um pouco conectadas também, e que eu acho que tem a ver um pouco com essa questão do levante, né? Ou dos levantes. Me lembrei de um textinho bem curto que o Didi Blumen fala ele atribui ao Benjamin, e que o Benjamin fala sobre os sonhos e a imaginação. É um pequeno diálogo de uma personagem que acorda cedo e entra em contato com outra pessoa para contar de um sonho antes que o sonho desapareça. E o sonho tem a ver com cores. E daí esse personagem, para quem se liga, diz, ou se escreve, diz que eram as cores da imaginação. E daí o Didi Uber, nesse textinho, fala que as cores da imaginação são apresentadas como um frágil aparecer. E daí essa é a segunda palavra que eu fiquei pensando, assim, né? Esses levantes também como esse frágil aparecer, né? E daí muito interessante isso que o Paulo estava falando, desse gesto, né? Ou desse não gesto, né? Como um frágil aparecer que leva a essa possibilidade, assim, de um levante, né? Ou de uma certa mobilização. Então, essas duas palavras, assim, que a fala de vocês hoje me fez lembrar um pouco, assim, e ficar pensando nelas, né? Imaginação e aparecer, um frágil aparecer. Obrigada, Elisandro. Eduardo Vieira da Cunha, por favor. Só respondendo aqui ao Paulo, e sobre essa questão da relatividade e da dialética nessa discussão toda, né? Se artista pode ser político ou não, ou deve ou não ir para frente de uma passeata, liderar. Nós somos, como
Nós somos metamorfoses ambulantes, né? Como, enfim, como diria o poeta. E essa questão da recusa de cumprimentar, é algo fundamental, né? No Levante, como diz lá o Didi Huberman, consiste nessa questão dialética, de dialetizar. Ao nos recusarmos de fazer o que nos é prescrito de modo abusivo, podemos e devemos, obviamente, não parar por aí. Não recusamos certo modo de existência, escolhendo somente não existir, ou o suicídio, por exemplo, né? Só recusamos. Era isso que eu queria dizer. Uhum. Tá bem, então, colegas. Quem começa, Manu? Eu acho que, se tu puder começar... Tá. É melhor tu terminando de anotar aqui, para me organizar. Obrigado pelas contribuições todas. Vamos fazer pequenas associações a partir dessas palavras que vocês disseram, que me chamaram a atenção bastante, né? Hélida usou arduamente, né? Que eu, né, logo, né, para mim, ressoa com o arder, né? Com que a palavra queima, a poesia queima, né? O duende, lembrado, né, do Garcia Lorca. No início do ano passado, eu acho, não sei se no início, mas no ano passado, um psicanalista lançou um livro chamado A Poesia Queima, que é o Gérard Pommier. E justamente nessa ideia da poesia queima, ele escreve esse livro logo depois de quase ter morrido de meningite, né? E tomado por uma febre, né? Que quase deixou hospitalizado por bastante tempo. E quando se recupera, ele começa a ter memória de poemas, né, que eram falados pela sua mãe, né, e pelos seus, né, mais velhos, de quando ele era criança. A mãe imigrante russa, né, judia russa, que vai para Paris. Então, ele se lembra, né, numa memória crepuscular, né, na saída, né, nesse seu despertar, desses poemas e dessas canções que ele tinha esquecido, né, e que vinham da sua infância. E não por acaso, me parece que uma das referências que depois ele vai buscar é o ensaio, né, sobre o duende do Garcia Lorca, para poder falar dessa parte onde a poesia queima e ela também pode ser queimada, né? E nesse sentido estou, né, levando em consideração várias intervenções aqui que vocês fizeram, né, sobre, né, esses gestos, né, que de alguma forma as sobrevidas, né, deslocam de lugar, como, né, a Lúcia lembrou, né, para, né, se a gente divide a palavra, vai ser sobre vida, sobre o viver, sobre a vida. Vide o último álbum, né, do Criolo, né, que se chama Sobre Viver. E sobreviver, né, nos piores lugares, como os Racionais fizeram isso na década de 80, até no Inferno, né, que é o seu disco mais importante, né, do ponto de vista disso que nós estamos falando. Então, era um pouco, né, retomar isso, só para sublinhar essa ideia, né, de que, quando eu falava de que o gesto não tem cálculo, no sentido de ser premeditado, eu acho que vai ao encontro dessa discussão a respeito de que, né, tu não tem o cálculo dos efeitos, né, do gesto, dos efeitos da tua obra, mas é fundamental fazer o gesto, insistir nele.
Então, essa inocência, né, do gesto eu atribuo e aproximo do sem cálculo, daquilo que não é calculado nesse sentido hegemônico que a nossa cultura, né, nos coloca como um ideal, poder calcular, né, todos os gestos, poder calcular, em última instância, fazendo o contraponto com a artista que o Edson apresentou, quer dizer, que se mostra nua, né, para mostrar a fragilidade e, ao mesmo tempo, né, recusar essa fragilidade. Ou seja, é simultâneo esse movimento de mostrar e de esconder, ou pelo menos de colocar outra possibilidade nesse gesto, que é o que a gente tenta, né, subverter, né, aqueles, né, gestos, aquelas palavras, aquelas ações que se transformaram em clichês ou que se transformaram num discurso cínico. É por aí que eu acho que a gente tem um espaço para poder, né, fabricar, né, os gestos que, para nós, né, do ponto de vista psicanalítico, fabricar, né, os atos de palavra, os atos, né, de palavra plena, e que são fundamentais para nós. Era isso. Fala agora, Manuel. Eu posso falar. A Carla está com o microfone aberto. É isso. Bom, eu vou escolher algumas coisas para tentar ser sucinta também, porque eu acho que se cumpriu aqui o que a gente sempre tem como objetivo, que é que a palavra circule, e foi assim um lindo fio que se teceu, né? Foi muito, muito bonito. Esse pequeno levante também, assim, que a gente acabou produzindo, porque assim nós estamos aí, ó, parece que dentro de um ateliê da Hélida, do Eduardo, que está com as tintas aí atrás. Que coisa incrível essa interpenetração de espaços que a gente conseguiu aqui produzir. Então, obrigada por todos que comentaram. Eu vou começar falando sobre esse tropeço das palavras aí que a Hélida falou, mas a partir da fala, então, do Eduardo, teve, em uma das tentativas de falar sobre a indestrutibilidade do desejo, saiu industribilidade do desejo. E eu achei muito interessante, porque eu acho que dá uma chance de tentar pensar um pouco sobre a questão que tu colocas, assim, né? Sobre o artista virar padre de passeata, como se a produção da arte do artista estivesse que estar atada a uma arte que é engajada a um certo discurso, né? Então, estamos aqui no campo da crítica da arte engajada. E, então, quando a gente pensa assim que o desejo é industribilizável, sei lá, ele não pode ser industrializado, ele não entra nessa caixa. Pode falar, Eduardo. Indestrutível, por assim dizer. Eu achei muito legal isso, porque, assim, embora, né, a indústria cultural tente o tempo inteiro captar esse movimento do desejo, que é metonímico, nos oferecendo exatamente os objetos que talvez fossem, assim, parte desse desejo, na verdade, o desejo em si, ele nunca é captável. O objeto de desejo, ele é causa de desejo, né? Então, assim, essas armadilhas teóricas, assim, que certas teorias acabam tentando nos incutir, elas não conseguem capturar isso que é incapturável. Então, acho que a forma que tu tenta aqui nos provocar falando sobre essa insubordinação interna, sobre esse gesto do artista não ser também algo capaz de entrar numa lógica pré-determinada de produção de arte, é muito importante para a gente pensar, né? Então, quando a gente está falando em levantes, a gente está, eu acho que, tentando dialogar com isso que tu trazes, exatamente
Não estamos aqui numa defesa do padre de Passeata, mas pensando justamente nos pequenos levantes, na singularidade, na possibilidade de trazer à tona isso que só o duende sabe, né? E que o artista consegue traduzir para a gente, mas não dentro de uma linguagem pré-estabelecida. Por isso, assim, eu já vou lidar com a Hélida, com o que a Hélida disse, que é o seguinte, o artista, ele faz isso conosco, justamente, a gente não sabia que a gente poderia acessar certas coisas até que o artista nos mostre. Então, é uma produção muito diferente, intuitiva, de uma outra gramática. É isso que a Hélida fala. E aí, essa linguagem, ela é outra, ela não é a da arte engajada, ela é ela está sempre por começar, como na linha, né, que tu trazias do próprio Didi Berman. Então, eu poderia falar várias coisas, acho que isso aqui daria, né, um grande seminário, assim, para a gente seguir falando. E vou enganchar aqui em um outro comentário sobre o que a Lúcia falou, bom, a Lúcia me acompanha desde sempre, né, na minha formação psicanalítica, e esse texto que ela mencionou que eu escrevi foi ela mesmo que me orientou também, então, que legal, assim, teres falado sobre ele, e porque me leva a destacar justamente essa frase, essa tarefa que tu nos sublinhas, como talvez nossa também, do fabricar portas, né? Como que a gente faz isso? Porque é interessante, né? Porque quando esse todo desorganizado, todo assim exposto para a gente da forma que está, como o nosso próprio ofício como psicanalistas às vezes, produzir uma certa moldura, né? E fazer um outro olhar para esse todo desorganizado que vem, assim, numa fala. Não estou conseguindo expressar tão bem o que eu estou querendo dizer, mas, assim, essa tarefa de fabricar portas ficou aqui ecoando em mim, como algo a pensar. E aí, só muito rapidamente sobre o que o Paulo trouxe, que foram coisas muito importantes, também tinha me chamado a atenção sobre o estar no 3, né, e a questão da derrota, e ainda assim ser um lugar no pódio, né, e esse exemplo, né, do jogador de futebol, esse que poderia, assim, com esse nome, ser um jogador que joga com a dor, ele joga com a dor do corpo, mas ele poderia jogar com outras dores do mundo também, me leva a pensar numa associação muito oportuna com o Benjamin também, que quando ele fala sobre o despertar, ele fala como desse lugar como um lugar também de jogo, um Spielraum, ele utiliza essa palavra, né? É um lugar de jogo. Então, é um lugar de jogo com a linguagem, é um lugar de, talvez, derrota. E aí eu engancho aqui com o que a Priscila falou, que é, assim, a transmissão da derrota, né? Bom, na derrota, não da derrota, transmissão na derrota. Eu entendo muito que o nosso trabalho vai por aí, né? Porque, assim, nós não recebemos pessoas que estão vitoriosas. A gente, então, está lidando com pessoas que, em geral, estão se confrontando justamente com um outro lado, com o lado não dos vencedores, né? Então, eu acho que tem coisas a pensar por aí, e esse frágil aparecer que o Elisandro toca é muito importante, né? Porque é nesse sentido aqui que a gente está querendo produzir o nosso Palavra Aberta, no sentido de buscar esses frágeis apareceres na via da imaginação. E, para terminar, eu só queria falar da importância também, de novo, do que o Eduardo falou sobre o dialetizar, né? Que como
se a gente cai nesse binarismo, né, existência-morte, existência-suicídio, né, a gente cai numa certa ontologia que, inclusive, já foi parte aí de uma grande influência dentro da filosofia, né, de entender a existência para a morte. Então, eu queria só terminar com isso, que é a importância do dialetizar, que é um trabalho infinito de não cair nos antônimos ou nas simples oposições, mas buscar as outras formas de lidar com as palavras. Então, é isso. Espero não ter me estendido demais. Bom, então, muito brevemente, né, para a gente poder encaminhar ainda o encerramento, o Norton ainda vai nos falar aí para fechar, né, o nosso trabalho. Vou agradecer também, né, todas as contribuições, vou depois copiar aqui o chat e uma conversa para a gente continuar, né, um levante precisa de outros levantes sempre, né, então muitas contribuições e muito incrível, né, essa não conhecia, né, eu não sou obrigado a estar de acordo com o que eu penso, né, que o Paulo trouxe, fiquei pensando em que nós estamos de acordo, em que em desacordo. A arte é sempre desacordo, né? É sempre contracorrente, por isso que é utópica, é no contrafluxo. Por isso, Eduardo, eu acho que essa discussão arte-política, eu parto desse princípio que todo gesto artístico efetivo e autêntico, né, que uma maneira falou, despertar autêntico, ele é necessariamente utópico e necessariamente político, porque é, sim, uma intervenção na linguagem, né? Eu acho que o que faz diferença como corte, né, como furo. Então, essa referência interessante, né, do Pasolini, terei que depois a gente pode continuar conversando, mas o Pasolini é o grande, né, com tudo que ele fez. Eu não sei se eu iria por essa via de que da inocência como movimento do Levante, mas eu enfatizaria aqui, até em função do que a gente falou, né, que o que leva ao Levante é a dor, né? E fiquei pensando se a gente pode pensar se a dor é inocente, né? Porque eu acho que todo gesto de criação, e aí eu falo em todas as instâncias e tudo que a gente viu, né, seja na linguagem da arte, seja nos gestos mínimos, ele é fruto de alguma dor, sabe? De algum desacordo, de algum desarranjo, de alguma perturbação, de algum rumor, né? E uma certa confiança que me parece ter, né, nos trabalhos que a gente mostrou, mas a arte em geral, ampliada, na literatura, no teatro, na música, na dança, né, daquelas que ainda não receberam o estatuto, de uma certa confiança, não no quem disse ou quem pensou, mas no que se disse e na obra que produziu, né? Ou seja, como isso, ali que está a potência, uma certa confiança de que ali, independente ou não da origem do gesto, algo ali vai fazer diferença se a potência ali estiver presente nessa obra. Por exemplo, Paulo sublinhou um detalhe no trabalho do bispo. Será que o bispo pensou nisso? Não interessa. O trabalho pensa. Ele que nos diz, né? E só para adiantar em primeira mão, né? Eu nem combinei contigo isso, Hélida, mas só para vocês saberem que eu e a Hélida, a gente recebeu um convite muito bacana acho que a primeira experiência nossa de uma curadoria que vai ser em outubro na Mari Quintana, com o trabalho do bispo, né? Nós estamos organizando uma exposição e o trabalho-chave dessa curadoria é esse pódio, né? Então, até foi legal essa discussão, né? E tudo que a gente conversou aqui, que isso vai também nos ajudar, né, a pensar, né, esse trabalho, que é, novamente, né, como que um trabalho minúsculo ali, feito dentro de um hospital psiquiátrico tão mínimo, né, possa estar sendo reativado com os nossos olhares, né? Então, é quase como uma certa, eu não sei, pensaria aqui, uma solidariedade infinita, né, e continuada à dor dos outros, diante da dor dos outros, né? O que a gente pode fazer para acolher, né, tudo isso que a gente, né, vê, ouviu, testemunhou. Então, obrigado, muito bom, muito rico, né? Vamos já
acionar um novo Palavra Aberta, sabe-se lá com que palavra, né? E, enfim, daqui 4 meses, né, muita coisa vai acontecer com esse país, tem que acontecer, né? E que essa passeata dos 100 mil nos inspire, né? Não precisa ser 100 mil, mas já temos razões suficientes, né, para sairmos das nossas casas e retomarmos, né, a voz, a palavra no espaço público, né? Edson, Sim. só para lembrar, né, na década de 70, quando Lacan foi fazer a Conferência de Roma, que ele intitulou A Terceira, ele começa com aquela frase dizendo: a terceira é sempre a primeira. Boa lembrança. Norton, você está por aí para fazer o nosso encerramento? Sempre, estou por aqui. Não estava aparecendo. Na tentativa de não encerrar, mas de relançar a discussão, né? E queria dizer inicialmente da minha alegria de ouvir vocês e os comentários dos colegas, que sempre nos ajudam muito, né? Foram falas muito potentes e imagens também muito potentes. As imagens também, a mim especialmente, tocaram muito, né? Inclusive, vou fazer uma fala muito breve, assim, né? Mais no sentido de sublinhar algumas questões que os colegas trouxeram. Optei em deixar de lado o esboço de um texto que eu tinha feito para privilegiar o que eu escutei, porque acho que vai ser mais rico assim. Fiquei muito tocado pelo que eu escutei. E queria, então, inicialmente, agradecer a forma que a Priscila fez a introdução do nosso Palavra Aberta de hoje. Eu achei muito sensível, muito bonita essa abertura. É uma abertura que começa falando do Bruno, do Dom, do Genivaldo e da Patrícia. Uma abertura que é um convite ao levante do reconhecimento. O reconhecimento do valor, da dignidade, do respeito. Isso que a Hélida falava da sobrevivência da palavra. Muito bacana poder começar dessa maneira, né? Especialmente nos tempos que estamos vivendo. E o que o Edson compartilha conosco também, nessa direção de que um levante não se faz sozinho. Muito bacana essa mensagem da Patrícia, muito tocante isso. E te agradeço muito por tu compartilhares aqui conosco, que mostra aí o efeito da transmissão dela, né? Esse convite para continuar sonhando. Muito bonito isso, né? Vamos continuar sonhando, compartilhando do amor, e ela resgata Antígona, em relação ao dever de memória destes que estamos perdendo, né? E acho que aí tem um ponto importante, o fato dela resgatar Antígona, especialmente nos dias atuais, porque Lacan, quando vai ler Antígona, ele vai, digamos assim, criar uma espécie de primeira teoria dele da ética, né? De não ceder do desejo. De não ceder do desejo de continuar sonhando. De não ceder do desejo de democracia no nosso país. É uma responsabilidade nossa de sustentar o que implica isso, de não ceder desse desejo. A Manuela começa nos falando sobre nós nos levantamos diante dos corpos prostrados ao chão. Esse convite ao despertar, né? Esses pequenos levantes do dia a dia. É muito bonito isso. E que coloca a nossa dimensão de responsabilidade com o outro, né? Apenas alguns recortes assim da fala dos colegas, né? O Robson nos convoca a pensar nessa relação entre a subjetividade e os atos, né? Como as imagens podem dar forma ao nosso desejo de emancipação. Achei muito bonito isso também. Essas possibilidades de dar forma a esse desejo, especialmente quando Robson traz essa dimensão do espaço para a dimensão poética. Essa força para fazer o levante,
para além do sucesso. Isso para mim, é algo também muito precioso, que os colegas já destacaram aqui, porque isso subverte a lógica fálica do mercado, especialmente também por isso, mas sim a responsabilidade com a transmissão. O Edson nos coloca várias questões, né? O que permite o acordar, como se transmite o levante, qual a nossa parte no mal que denunciamos no mundo, né? Como interrogar os sentidos estabelecidos. Agora, essa imagem do trabalho terra, eu fiquei muito tocado com essa imagem. Essa imagem ela é extremamente desestabilizadora. Mas fiquei tocado de uma outra forma, porque eu já tinha visto essa imagem antes, mas dessa vez ela tocou desde um outro lugar. Porque, frequentemente, quando eu via imagens semelhantes a essa, eu ficava numa certa identificação com a suposta vítima, a suposta identificação com aquele corpo nu ali, sendo engolfado por aquela retroescravadeira, né? Mas, dessa vez, me acionou algo diferente. Como, às vezes, é paralisante a gente ficar identificado com o corpo nu. Como, às vezes, é preciso ver o quanto nós estamos também no lugar da escavadeira. Também isso pode ser uma forma de resistência. Bom, eu queria agradecer muito a todos vocês, dizer que foi uma alegria estar aqui nesse dia bonito, muito legal ouvir todos vocês, os colegas que participaram ativamente. A Palavra Aberta tem essa função, que cada um possa tomar a palavra e trazer suas contribuições. Nós não sabemos muito bem, né, Pri, quando é o próximo encontro, talvez seja em agosto, talvez seja em setembro, a gente não sabe muito bem, mas certamente vocês terão notícias e será uma alegria contar com vocês aqui de novo, contribuindo no relançamento e na abertura do diálogo. Muito obrigado a todos, bom final de semana, bom descanso. Acho que sou eu que encerro, Pri? Eu mesmo? Então tá bem. Então, bom final de semana, muito obrigado, viu? Tchau, obrigada. Pessoal, Gente, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau para todos. Tchau. Obrigada. Estava ótimo. Obrigado pela oportunidade. Mais um dia, inanição na depressão do dia. Mais um dia, informação ele se alfabetiza. Mais um